Bem-vindo a mais uma aula de geofísica, pessoal. Hoje o nosso tópico é coleta de dados e equipamentos para o trabalho de campo quando a gente vai fazer batimetria. Tá legal? Vamos lá. Quando a gente vai sair, vai planejar um campo para fazer coleta de dados de batimetria, tem algumas questões que a gente tem que se atentar bastante, tá? O que a gente tem que ter? O que é necessário? Primeira coisa é uma embarcação. Aí a gente precisa ter o equipamento de coleta de dados, o ecobatímetro em si, sempre associado a um sistema de posicionamento. Tá? E aí a gente tem duas questões que são acessórias e que, dependendo da situação, vai ser necessário, indispensável ou dispensável, que são os sistemas de compensação de ondas e os sistemas de medição de velocidade do som na água. Então vamos lá conversar um pouquinho sobre isso. Então, primeira coisa é a embarcação. Que eu vou colocar vários exemplos de embarcação para vocês verem que o tamanho da embarcação, o tipo de embarcação pode variar muito quando a gente está falando de batimetria, tá? Aqui a gente tem alguns exemplos, ó, a lancha Laros, que é uma embarcação de médio porte aqui da universidade. Aqui a gente tem o Atlântico Sul, que é o nosso navio mais antigo. Aqui a gente tem navios hidrográficos da Marinha. Quando a gente vai usar navios, embarcações de porte grande, assim como navios, é porque a gente vai estar trabalhando em águas mais profundas. A gente precisa ter mais autonomia, depende de quanto tempo também tu vai querer ficar sondando, são dias de sondagem, a tua embarcação tem que ter uma autonomia, tem que ter conforto, tem que ter lugar para dormir. E você tem que pensar num sistema, depois a gente vai ver, dependendo da situação, para fixar ou não. Ou você vai usar um ecobatímetro que é portátil, que você usa em várias embarcações, então você tem que pensar em como fixar ele, ou você vai usar o ecobatímetro que já está instalado no casco da embarcação. Tudo isso tem que ser pensado, tá? Mas normalmente, principalmente quando a gente está falando de região costeira e quando a gente está falando de águas muito rasas, águas interiores, as embarcações que a gente usa são menores, tá? Aqui tem alguns exemplos. Tem um jet ski, que é do log, mas que ele não está funcionando. Bote inflável, já foi muito utilizado. Barcos de fibra, isso aqui são tudo amostragens que a gente fez aqui no cassino, que a gente fazia na zona de surf do cassino com o jet ski. E bote inflável, nessa situação aqui, a gente estava no navio fazendo a parte profunda do levantamento, e quando a gente foi fazer a parte rasa, que a gente queria chegar até a zona de arrebentação, a gente foi num bote inflável, adaptou, colocou o equipamento e foi fazer a amostragem com bote inflável. Porque a gente precisava chegar numa região bem mais rasa, que a gente não podia ter calado. Nessa vez o jet ski não funcionou, o jet ski estava no navio, o jet ski não funcionou, por isso que a gente foi de bote inflável. E a gente pode ter muitas embarcações pequenininhas também. Quando você está falando de lagoas e rios, que são lugares mais calmos, que não tem onda, porque o jet ski e o bote inflável são embarcações que a gente consegue manejá-las quando tiver alguma onda. Não é o ideal, mas você consegue. Agora, se você tiver em regiões bem rasas, olha só, você consegue embarcações bem pequenininhas, outras nem tanto. Depende muito da situação, vai ser o tipo de embarcação ideal ou o tipo de embarcação disponível também. Às vezes nem sempre é ideal, né? Mas o tipo de embarcação vai depender muito do ambiente que você estiver trabalhando. Certo? Aí aqui tem uma coisa bem legal, que é o Hydron, que é uma coisa nova que a gente não tem ainda, que é um barquinho de controle remoto, um catamarãzinho, que a gente consegue instalar um ecobatímetro nele, e aí ele é como se fosse um drone, só que um drone é um avião, então ele é um hydron, que ele vai na água, um barquinho. Você pode deixar as linhas planejadas nele e ele vai lá e navega. Esses hydrons, ó, vocês dão pra perceber que é o ambiente que ele tá, esse videozinho aí tá mostrando, ambiente calmo, águas muito rasas, onde é difícil de chegar com outras embarcações, né? Na praia, no oceano, não tem condição de usar um brinquedinho desses.
Definida a embarcação, a gente tem que definir o ecobatímetro. O que é o ecobatímetro? O ecobatímetro é o equipamento que vai coletar o dado de batimetria realmente, propriamente dita. O ecobatímetro, no geral, ele é composto. O que ele tem que ter? Lembram, né, da batimetria que a gente tem que medir o tempo de ida e volta da velocidade do som. Então a gente precisa de um relógio muito preciso. Uma parte dele vai ser a parte que vai gerar o pulso sonoro. A gente precisa de um equipamento que a gente chama de transdutor, que ele transmite e recebe esse pulso sonoro. Então o emissor e o receptor no ecobatímetro são o mesmo equipamento, tá? Normalmente tem um amplificador, porque essa onda ela chega com uma amplitude bem pequenininha, então o amplificador aumenta. E uma maneira de apresentar as informações. Aí, dependendo do equipamento, essa maneira vai ser diferente. A gente vai conversar agora. Todos esses equipamentos, o relógio, o gerador, o amplificador, normalmente eles estão dentro do corpo do ecobatímetro. O transmissor receptor é um transdutor, que é uma pecinha fora, que é o que fica dentro d'água, que é ligado normalmente com o cabo até o ecobatímetro, né? A apresentação das informações vai depender do modelo do teu ecobatímetro. Ecobatímetros mais antigos, eles tinham uma agulha tipo de fax que queimava um papel térmico. E aí mostrava o dado num papel térmico. Eu posso mostrar para vocês. Isso já mostro daqui a pouco. Tem um tipo de equipamento que a gente tem aqui que não é tão profissional, que ele tem uma telinha e mostra digital ali o dado. E tem um outro também que a gente tem aqui no log, que eu vou mostrar pra vocês, que você pluga ele no computador e aí tem um software de aquisição, e no software de aquisição você vai vendo o dado. Então, dependendo do equipamento, pode ser diferente esse método aí de apresentação das informações. Então, esse aqui é o Odon Hydrotrack. Ele é um ecobatímetro muito bom que a gente tem aqui no log. Ele tem esse registro em papel, ele queima a folha e vai mostrando. Eu vou mostrar já um registro desse para vocês. Aqui mais ou menos uma configuração da gente usando ele no meu mestrado, isso daqui. Porque ele tem essa informação em papel. Mas essa informação em papel, ela era muito interessante quando a gente não estava na era digital ainda. Hoje em dia, eu não vou querer fazer um mapa à mão. Eu vou querer fazer um mapa digital. Mas então ele também tem uma saída digital. A gente pluga um computador nele, aí com um software de aquisição, a gente consegue ter esses dados dele aqui digitais para eu poder tratar digitalmente num software, fazer um mapa e tudo mais. Sempre acoplado a gente vai ter o GPS, aqui a anteninha. Nesse caso, o GPS ele pode funcionar de duas maneiras. Você pode ligar ele no próprio equipamento, a maioria das vezes. Ou você pode plugar ele no computador e o software de aquisição casa o dado da batimetria, da profundidade, com o dado de posição. Isso varia muito, pode ser feito das duas maneiras. Nesse caso, o GPS estava plugado no ecobatímetro, e aí do ecobatímetro já saía o dado casado, profundidade e posição, para dentro do computador. E aqui, um exemplo do transdutor. O transdutor é essa parte aqui de baixo. Aí tem um canão de ferro que é preso no suporte na lateral do navio. Mas o transdutor, aquele que é o emissor e o receptor do pulso acústico, é essa pecinha aqui, redondinha, aqui do lado, que fica embaixo, que vai ficar dentro d'água apontada para baixo. Aqui eu tenho alguns exemplos de registro de ecobatímetro em papel, Vou mostrar pra vocês. Normalmente a gente guarda depois eles assim, é um rolinho. É papel de fax. A gente compra em papelaria, papel de fax. Hoje em dia até deve ser mais difícil de achar, porque ninguém mais usa fax, né? Mas aí é um rolinho assim, E aí no comecinho da sondagem, olha só o que o ecobatímetro grava. O nome do sistema e tal, qual que é o ecobatímetro que está sendo utilizado, a versão, questões aqui da fábrica, o site da fábrica, o e-mail e tal, do ecobatímetro. Aqui embaixo já começa
algumas informações sobre o próprio levantamento, olha só. A gente tem aqui, ó, a velocidade que está sendo considerada de propagação do som na água, se a gente está deixando alguma parte em branco no inicial. Draft é a profundidade que o transdutor tá na água, porque o transdutor, ele vai, a gente vai falar sobre isso lá na frente, mas o transdutor, ele mede a água que tiver embaixo dele, né? Porque como ele tem que estar submerso, ele está submerso a uma profundidade que a gente tem que indicar para o batímetro para ele corrigir na profundidade. Aí o índice, a hora do início, a data e se tem algum sensor de nível, alguma coisa acoplada. Isso é o iniciozinho. E depois, a gente tem... Vou dar uma desenrolada aqui. Eu vou olhar para outra. Aí depois a gente começa as informações do levantamento mesmo. Deixa eu olhar esse aqui que tá mais escuro. Aqui, por exemplo, ó. A gente percebe que, olha só, que o papel, aqui a gente tem ó, um 0, 2, 4, 6 e 8. Se a gente seta, se a gente está trabalhando em áreas rasas, a gente pode deixar cada divisão valendo menos metros, ou se a gente for para áreas mais profundas, a gente pode fazer de 5 em 5, de 10 em 10, isso você seta no próprio ecobatímetro, tá? E aí aqui, ó, tá a linha, deixa eu ver, aqui tá a linha da profundidade, ó, tá? Que ele vai queimando, nesse caso aqui, ó, tava 1 metro e pouquinho. E aí, aqui embaixo, ó, ele marca a data, a hora, a profundidade. E aqui em cima, onde estão essas... E aqui em cima, onde estão essas aspas, é que é onde ele estaria falando, mostrando a posição. Nesse levantamento específico, faltou o GPS, ou seja, não foi um levantamento que serviu para muita coisa. Aqui, ó, onde ele teria que dizer GPS data not found, not available. Então, não tinha GPS, tá? Então, dá pra ver, ó, e aí ele tem, ó, profundidade, profundidade, profundidade. Profundidade era para ter GPS, aí não mostra. Profundidade, 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 profundidade. Aí depois era para aparecer o GPS em algum lugar e ele não mostra. Nesse aqui não tá mostrando, tá? Então não serviu para nada. Mas dá para ver também, ó, que a taxa de amostragem do GPS é bem menor do que a taxa de amostragem do eco. Então, ó, o eco amostra várias vezes, ó, a cada 10 segundos o eco estava amostrando. E o GPS só estava amostrando, deixa eu ver, a cada muito mais segundos, a cada 30 segundos mais ou menos, tá? Então é assim que vem o registro. Quando a gente, o que vai no registro digital? O registro digital, ele manda esse dadinho aqui da profundidade para o computador e mais o dado da posição. Vou mostrar um outro registro, aqui não tá tão forte, tá meio já clarinho, mas eu vou mostrar aqui um outro registro para vocês que tem o dado do GPS. Aí, ó, reparem só nesse registro aqui também. Esse registro aqui foi feito aqui na zona do surf do cassino, quando tinha lama fluida. Depois eu vou voltar nesse assunto uma aula mais pra frente, mas só para vocês verem como que fica o registro. Isso aqui é um 200 kHz, tá? Como que fica o registro quando tem lama fluida? Apesar de o ecobatímetro reconhecer que a profundidade é aqui em cima, ó, no primeiro interface que tem a reflexão, ele já reconhece a profundidade. Mas um pouco da energia entra na lama fluida e aí no registro fica esse que a gente chama de eco duplo. Ó, isso aqui, ó, é característico de lama fluida. Certo? Mas não adiantou muita coisa porque não tinha GPS. Não foi muito útil. Então, deixa eu mostrar um registro com GPS aqui. Agora já um registro que não apresenta eco duplo, que era areia mesmo, no fundo. Vocês veem que tá bem mais clarinho o registro no papel, que isso aqui vai se apagando com o tempo, tá? Aí a gente tem, ó, lá, ó, aqui já tá ó, de 10 em 10, ó. 0,
10 metros, 20, 30 e 40 metros, tá? O range aqui já tá bem diferente. Ó, era areia, a gente não tem eco duplo. E aqui, assim, a gente tem a informação, acho que aqui tá melhor pra ver. Olha só. Data, 2023, 11 de 2006. A 1h, 1h30 da tarde. Profundidade, 12 metros e 45. E a posição, ó, 31, 48. E aqui 51, 30. Acho que é litoral médio. Aqui do Rio Grande do Sul. Tá? E aí, ó, isso aqui vai seguindo, vai seguindo, vai seguindo, vai seguindo, vai seguindo. Aí, quando você acha alguma coisa que é interessante, você pode anotar a caneta. Ó, aqui foi um ponto no GPS, foi marcado, e aí foi anotado onde é que tava. E vai. E esse troço vai rodando, vai rodando, vai rodando, vai rodando até acabar o papel. Aí você para a amostragem, troca o rolo de papel e segue. Aqui no log a gente tem caixas e caixas e caixas desse tipo de registro em papel térmico do Odon. Bom, então esse foi o Odon. Outro GPS com batímetro que a gente tem é o Loris. Na verdade, a gente já teve 3 desses. O Loris, ele não é um ecobatímetro profissional, tipo como o Odon. O Loris é um fish finder. Se alguém tem barco, o pai que tem barco, conhece esses fish finderzinhos. Ele tem um GPS que é dele mesmo, aqui, uma antena de GPS que vai plugada nele. E ele é feito para buscar peixe, para pescaria amadora. Só que tem alguns modelos, só que no fim das contas ele é um ecobatímetro, porque ele também enxerga ao fundo. Ele tem o mesmo questão, ele tem um transdutor que tá aqui embaixo, meio ruim de ver, que emite o pulso, 200 kHz, esses aqui até 2 frequências, ele emite 250 kHz. E ele também tem a capacidade de enxergar ao fundo. E aí, só que a maioria desses equipamentos, tu não tem como salvar o dado, tratar o dado e ver o dado depois. Esse dado ele vai passando na tela e vai sendo perdido. Tem alguns equipamentos um pouquinho mais avançados desses fish finders, que eles têm como, nessa portinha aqui, a gente tem como colocar cartão SD com uma carta náutica e também tem como salvar esse dado. Tá, mas pra que eu vou usar uma coisa que não é profissional para fazer batimetria? É bom? A grande questão é que tudo acontece nessa telinha. Nessa tela aqui, eu vou mostrar umas imagens para vocês. Nessa tela aqui aparece o dado em tempo real, a gente consegue colocar as linhas planejadas que a gente vai falar no final, eu vejo por essa telinha. Então eu consigo navegar por essa tela, consigo ver o dado nessa tela, faço tudo só com essa tela. E essa tela é a prova d'água. Todo o sisteminha é a prova d'água. Então eu consigo colocar, por exemplo, num jet ski. Porque, por exemplo, o Odon, aquela caixona, bateria, não sei o que, computador, eu não tenho como carregar isso no jet ski. Então, para eu fazer batimetria em zona que provavelmente eu preciso de embarcação muito pequena e agitada, que é a parte da zona de surf principalmente, para fazer batimetria na zona de surf, eu não tenho como levar o Odon. Então, a gente usa esses equipamentos mais portáteis e à prova d'água, mas que são menos precisos. A grande diferença vai ser isso. A precisão do Odon a gente pode estar trabalhando ali entre 5 e 10 centímetros. Nesse aqui a gente já vai para 15, 20 centímetros. Dependendo do objetivo, funciona muito bem. Principalmente em zona de surf, que normalmente a gente já tem onda, já tem um erro enorme. Quando a gente conseguir perceber ali a forma dos bancos, a posição, a gente já está contente. Tá? Então, o Loris é um equipamento extremamente portátil, a prova d'água, que tem um pouco menos de precisão, mas que é muito útil. A gente usou muito ele aqui no log e usa ainda de vez em quando a gente precisa fazer batimetria em zona de surf, tem que ser o Loris.
Ou existem outras marcas também, pode ser Garmin, pode ser Humminbird, tem várias marcas desses fish finders para pescaria amadora que funcionam super bem. E a gente tem também o mais novo ecobatímetro que a gente tem, que é um ecobatímetro da TGE, que é esse aqui. Ele é pequenininho, do tamanho de uma lancheira, ele não tem tela, tá? Legal desse ecobatímetro, ele é brasileiro, é o primeiro ecobatímetro oficial brasileiro, totalmente desenvolvido no Brasil, tá? Ele normalmente ele vai plugado num computador, então e aí a gente usa um software de aquisição para ir vendo os dados e tal, e também o GPS é a mesma coisa, a gente pode plugar nele ou a gente pode plugar no GPS, o software faz a junção dos dados, né? Aqui tá uma imagem dos transdutores dele. Os transdutores, ele pode ter vários, eles vendem com diversos transdutores diferentes. O nosso é um transdutor parecido com esse aqui, que o mesmo transdutor já emite tanto 200 kHz quanto 33 kHz. E a gente vai falar sobre uma aula sobre isso, para que a gente usa esse equipamento com esse 33 kHz, tá? E a grande vantagem dele é que ele pode ser utilizado autônomo. Se a gente não quiser, por exemplo, usar um Hydron daquele, não precisa plugar. Ele tem um data logger dentro dele que a gente consegue colocar as linhas, planejar as linhas de navegação, fazer o upload para dentro do equipamento, pluga ele no GPS e bota ele para navegar. Ele tem uma bateriazinha interna que dura várias horas também, e aí não precisa plugar no computador. Mas se tu quiser, se estiver num barco, quiser ver o tempo, o dado em tempo real, aí você precisa de um computador para ele. Então não dá para carregar ele no jet ski se você quiser ir vendo o dado. Dá para pôr ele no jet ski se quiser só fazer as linhas, depois resolve o que está acontecendo com o dado? Dá. A gente nunca fez, mesmo porque quando ele chegou o jet ski já estava fora de operação. Mas até dá para usar ele ali na zona do surf, a gente vai poder usar ele, tá? A desvantagem é que a gente normalmente precisa dessa história do computador, e aí a gente precisa do software de processamento e para juntar os dados do GPS e tal. E esse software a gente tem que comprar à parte, não é uma coisa que vem junto com ele, tá? Na nossa aula de tratamento de dados que eu quero dar, eu nem vou mostrar muitos dados, porque eu quero fazer uma aulinha com o software que a gente comprou junto com ele, que é um software que chama Hydromagic, que é um software de hidrografia, que é um software para fazer batimetria, que o pessoal da TGE tá indicando junto. Então aí a gente comprou e eu quero ver se a gente consegue usar um pouquinho, fazer umas aulinhas de uma parte prática aí com dados de batimetria no Hydromagic com vocês. Tá? Então esses são os 3 equipamentos que a gente tem aqui no log. E aqui os multibeams, a gente não tem multibeam, mas aqui só alguns exemplos de transdutores de multibeam. Aqui são transdutores que também são móveis, né? São relativamente portáteis. Você percebe aqui, ó, são 2 transdutores nesse daqui, o 2020 do Dual Head Sonic 2020. Aí tem um cano e o suporte para 2 transdutores. Aqui é um transdutor só. E aqui o R2 Sonic 2024, ó, num barquinho pequenininho, mas tem que ter uma estrutura para colocar ele na água, olha só. Tem uma haste, o transdutor aqui embaixo também, e ele vai sendo rebocado pelo barco. Tá? Percebam que ele está sendo rebocado longe do motor, que é por causa da história das bolhas. Lembram das bolhas? A gente nunca coloca o transdutor perto de onde está gerando bolha, porque as bolhas de ar elas vão fazer o pulso acústico se espalhar e a gente vai perder um monte de pulso acústico, a gente pode perder o fundo, muitas vezes não enxergar, tá? Aqui um exemplo de um outro multibeam no navio da Marinha lá na Antártica, um multibeam da Kongsberg, fazendo uma batimetria multifeixe lá na Antártica. Eu acho que eu mostro pra vocês uma hora o resultado dessa batimetria. Tá. A gente precisa de barco, precisa de ecobatimetria, a gente precisa de GPS, né? Um GPS comum, né?
que a gente pode, que é o Global Positioning System, que usa uma rede de satélites e por triangulação ele calcula a tua posição, que tem um erro aí aproximadamente de 15 metros. É bastante, né? Quando a gente vai falar de um levantamento que precisa ser um pouquinho mais preciso, a gente já tem que partir pelo menos para o DGPS, que é o Sistema de Posicionamento Global Diferencial. Apesar, ele usa também a triangulação pelos satélites, mas ele faz uma correção através de estações fixas na Terra. E a gente consegue erros aí de até 10 centímetros, que aí normalmente para os nossos usos da batimetria, principalmente em estudos ambientais, é mais do que o suficiente. Às vezes, se você, por exemplo, em casos de cálculo de volume de sedimento, batimetrias relacionadas à dragagem, onde 1 metro cúbico de diferença ali nos volumes que você vai calcular podem valer muito dinheiro, a gente pode... Existem uns DGPS que você compra correções mais precisas e você consegue 3 centímetros, 2 centímetros de erro, que é muito bom. Tá? E os RTKs, né? Que a gente tem uma base conhecida, instalada, você instala uma base num ponto conhecido, com uma posição muito boa, e aí essa base se comunica com o seu GPS que você está usando para coletar as posições via rádio e vai mandando correções. O seu GPS pega igual a posição pela rede de satélites, mas você vai recebendo correções via rádio e a gente consegue erros aí até de 10 milímetros. Então, se você precisa de uma coisa extremamente precisa, você tem que partir para um RTK aí como GPS. Só que quanto mais preciso, mais caro. Então, nem sempre o que você tem você tem dinheiro suficiente para comprar o equipamento e para manter, para ter RTK. Por exemplo, a gente não tem RTK no log, tem RTK na FURG, mas no log a gente não tem. O que a gente tem usado é o DGPS, que para os nossos objetivos, para os nossos usos, é mais do que suficiente. Então, mas posicionamento é muito importante. Vocês viram que mostrei para vocês um levantamento sem GPS, que não serve para nada. Você sabe as profundidades, mas você não sabe onde elas estão. Aí o sensor de movimento. Sensor de movimento, vocês viram, eu mostrei ali nos registros que a gente tem, principalmente se a gente está falando de oceano, né, de mar, de costa, zona de surf. Tem ondulação e aí o barco sobe, desce, o transdutor sobe, desce. Isso fica registrado como se fosse o fundo. E a gente sabe que isso não é verdade, né? Existem esses equipamentinhos que eles são menores que um celular, é uma caixinha pequenininha assim, que eles têm acelerômetros dentro. Então, eles registram os movimentos nos 3 eixos e a gente consegue, eles registram o movimento da embarcação e aí você pluga ele junto lá daquele software que junta o dado do ecobatímetro, junto o dado do GPS, esse software também junta o dado do MRU, que é o sensor de movimento, a unidade de referência de movimento, e aí ele desconta, ele corrige esses movimentos do seu dado coletado, tá? A gente tem MRU? Não, a gente sempre faz sem MRU, mas o MRU ele pode ser muito interessante, porque normalmente quando a gente vai fazer batimetria, principalmente sem MRU, a gente quer um dado muito bom, a gente não pode ter praticamente nada de onda. E aí depois a gente usa filtros matemáticos para tirar o que tinha de onda ali, para tentar diminuir a interferência das ondas nas profundidades. Se a gente tivesse um MRU, isso era um pouco menos problema. Mas dá para fazer sem MRU? Claro que dá para fazer sem MRU, tá? Mas o MRU, voltamos naquela história. Se eu preciso de uma batimetria muito precisa, é praticamente indispensável que eu tenha um MRU. Porque quando a embarcação se mexe, o transdutor que está fixo na embarcação, ele também se mexe. E muitas vezes ele não está apontado exatamente 90 graus para o fundo. Ele dá uma inclinada para o outro lado. Então, as
as profundidades que ele vai ler não são as profundidades reais, elas têm influência no movimento da embarcação. Tem principalmente 3 movimentos, ó: a rotação, a inclinação, a guinada e a elevação, né? Então são 4 tipos de movimentos que vão influenciar aí no movimento da embarcação, que vai ser um ruído no nosso dado de batimetria, e que o sensor de movimento ajuda muito a tirar e a diminuir, pelo menos muito, esses ruídos, tá? O sensor de movimento ele é usado não só para batimetria. A gente vai ver que no side-scan também ele é bem importante, e em qualquer outro equipamento acústico que esteja mapeando fundo, subfundo, pode ser interessante, porque essa variação ela vai variar a coluna d'água, né? Então vai fazer variar todos os seus dados. Então, se você tiver um MRU ali para plugar e fazer melhorar seu dado, é bem interessante. Aí aqui eu tenho alguns exemplos, olha só. Tipo, quando o barco ele se inclina para um lado, ao invés de eu estar fazendo o percurso, a trajetória do meu pulso acústico pode ser muito maior do que o que ela deveria se o barco tivesse com o transdutor apontadinho para baixo, né? Então aqui, ó, a gente tem o navio guinando e aí as trajetórias do pulso acústico variando e as profundidades lidas vão variar também, certo? Então é bem interessante a gente ter o sensor de movimento, principalmente se você não tiver opção e tiver que fazer batimetria com um mar agitado, por exemplo, com muito vento, com si rolando. Então, o sensor de movimento vem aí para tirar esse ruído da ondulação e da agitação marítima do nosso dado. É bem interessante. Aqui mais alguns exemplinhos de como ele pode ser, tá? Ele pode ser assim, caixinha, ele pode ser redondinho, um pouquinho maior. Os mais moderninhos são sempre assim, são umas caixinhas bem pequenininhas. Coisas que são importantes pensar no MRU na hora de instalar ele o mais próximo possível do transdutor. Por quê? Porque o movimento que o transdutor estiver sentindo, se ele estiver sentindo exatamente igual, a correção vai ser muito mais precisa do que se eu instalar ele lá, o transdutor está meia nau e o meu MRU está lá na proa. A variação, os movimentos, eles podem ter escalas bem diferentes. A proa vai guinar muito mais, vai ter variações muito mais abrangentes do que a meia nau. Então o ideal é sempre que o MRU esteja o mais próximo possível do transdutor. E ambos o mais próximo possível ao centro de gravidade da embarcação, porque é onde vai ter menos variação, certo? Os offsets. Os offsets também são bem importantes, que é uma questão que a gente não pode esquecer quando a gente estiver montando os equipamentos no barco. O que são os offsets? São as distâncias entre as coisas, tá? A distância entre a face do transdutor e a coluna d'água, que é o draft, que aparece ali no registro nesse registrinho aqui em papel. Quando a gente coloca o transdutor na água, a gente tem que medir essa distância e dizer ou pro equipamento ou no software de aquisição. Em algum dos dois lugares você tem que colocar. Se você não colocar em nenhum dos dois lugares, depois você vai ter que corrigir esse dado à mão, porque é uma coluna d'água ali que ele está ignorando e que você tem que somar na coluna que ele está medindo, né? E aí, distâncias entre a antena do GPS e o transdutor, porque o ideal é que a antena do GPS e o transdutor estejam exatamente um em cima do outro, porque a posição que o transdutor está medindo é exatamente a posição da profundidade que o transdutor está medindo. Só que às vezes isso não é possível, por exemplo, quando o transdutor ele está instalado direto no casco da embarcação. Não tem como, dificilmente eu vou conseguir colocar a antena do GPS exatamente em cima. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que conhecer as distâncias do transdutor para a antena de GPS e também colocar no meu software de aquisição de dados para essa posição ser corrigida para a posição real do transdutor. Tá? Distâncias entre o MRU e o transdutor também, e entre o MRU e o centro de gravidade da embarcação,
por conta daquilo que eu estava falando do MRU para vocês. O MRU ele vai medir as acelerações nos 3 eixos. Então, as acelerações elas variam dependendo da posição do barco. Então, o que nos interessa é na posição do transdutor. Se eu não consigo colocar o MRU junto com o transdutor, eu tenho que saber as distâncias em todos os eixos X, Y e Z para ir para o meu software de aquisição fazer as correções e esse dado ficar o mais próximo da realidade possível, né? Então tá. Tô tendo todo esse equipamento todo, agora minha embarcação tá zero bala, tá check, pronta para navegar. Eu já decidi a embarcação, tenho o ecobatímetro, tenho o GPS, tenho o MRU, tô com os offsets todos medidinhos, tá tudo certo para eu fazer um levantamento, né? Aí eu preciso planejar meu levantamento. Como é que normalmente funciona um planejamento de navegação de batimetria, tá? Aqui tem um exemplo, eu vou mostrar no Hidromagic para vocês como é que faz, então não vou mostrar muitas coisas aqui agora, mas para vocês terem uma ideia. Normalmente são linhas paralelas, tá? Dificilmente tu vai conseguir navegar exatamente nessas linhas, mas o planejamento elas têm que ser linhas paralelas. Esse aqui é o planejamento do meu TCC lá atrás, em 2007, que eu fiz batimetria ali ao sul do MOL, que é a desembocadura da lagoa, ó, Mole Oeste. E aqui tem um banco, e o meu TCC, o objeto do meu TCC era esse banco, era o Banco das Três Marias. Então a gente fez essa batimetria aqui, esse foi o planejamento. Então foram linhas paralelas, aqui acho que tinha 3 ou 4 quilômetros cada linha. E aí, para abrangendo toda a área de interesse, né? E aí tem algumas questões que a gente tem que levar em consideração. Primeira coisa, a distância entre as linhas. Quanto mais próximas as linhas, maior detalhamento que você vai ter da sua batimetria, tá? Na legislação vigente no Brasil, que é a norma 25, que vai ter uma aulinha sobre ela, que é a norma técnica da Marinha, que legisla sobre as batimetrias, o espaçamento mínimo entre linhas é 3 vezes a profundidade média. Por exemplo, se eu estou sondando em uma área rasinha que tem ali 5 metros de profundidade, a distância mínima entre linhas tem que ter, ou não, a distância máxima entre linhas tem que ser 3 vezes a profundidade, então é 15 metros. É bem pertinho uma coisa da outra. Agora, se eu estiver sondando lá a 100 metros de profundidade, a distância entre linhas vai ser 3 vezes a profundidade média, então vai ser 300 metros entre linhas. Mas isso é um parâmetro da Marinha, para as batimetrias para a Marinha, tá? A gente, na universidade, na pesquisa, a gente não precisa seguir essa regra. Só que o que a gente faz? A gente faz a maior quantidade de linhas possível para a gente ter o maior detalhe possível, né? Óbvio que dependendo do objetivo do levantamento. Tá. Uma coisa que é bem importante é a questão da direção. Por que essas linhas estão assim do raso para o fundo em vez de estarem ao contrário paralelas às isóbatas? Porque a melhor maneira de você conseguir pegar as variações detalhar as variações de profundidade é você fazendo linhas que se estendam perpendiculares ao eixo de maior variabilidade, tá? Não, na verdade elas acompanham a variabilidade. Senão eu vou fazer uma linha toda no 1 metro, outra linha no 2 metros, outra linha no 3 metros. O ideal é que eu faça linhas que saiam do raso e vá para o fundo, depois do fundo para o raso. Linhas que cortem, que peguem a variabilidade ao longo da linha, tá? Então, ao eixo de menor variabilidade aqui eu vou ter. Então, planejamento da navegação.
Aqui eu tenho um exemplo de um planejamento, de uma navegação para uma batimetria. Isso aqui foi do meu TCC, que eu estudei o Banco das Três Marias, que fica aqui, ó. E a gente fez esse planejamento para a batimetria que eu executei, de jet ski. Tá? O que é importante no planejamento da navegação para uma batimetria? Primeiro, linhas paralelas. O ideal é que faça linhas mais paralelas possíveis, certo? Outra coisa que é muito importante, a distância entre as linhas. Tá? A distância entre as linhas, ela tem que ser 3 vezes, isso segundo a Marinha, tá? Segundo a norma 25, que é a legislação que rege as batimetrias oficiais e que as empresas têm que fazer e tal. A gente não tem que seguir a norma 25 na universidade, mas é um guia, né? Se a gente quiser fazer diferente, a gente pode. Mas pela norma 25, a distância entre linhas tem que ser 3 vezes a profundidade média, ou menos, se você quiser mais detalhe, né? Então, quanto mais próximas as linhas, mais detalhamento você vai ter, menos interpolação você vai ter entre linhas, então mais próximo do real vai ficar a sua batimetria, tá? Só que 3 vezes a profundidade média é uma questão já bem detalhada. Por exemplo, aqui, que a minha profundidade média era 5, 6 metros, eu ia dos 2 até os 10, aí a profundidade média ali, 5, 6 metros, 3 vezes isso ia dar 15, 20 metros de profundidade, 20 metros de distância. Eu fiz mais, eu fiz 50, e olha só quanta linha deu, né? Então, dependendo da situação, tu vai seguir a Marinha. Se não for possível, você vai fazer mais e vai perder um pouco de detalhamento, ou se for possível, você faz mais ainda. Quanto mais profundo, menor o detalhamento é exigido pela norma, né? Por exemplo, se eu tiver lá a 100 metros de profundidade, eu posso fazer linhas de 300 em 300 metros. Faz sentido porque a gente sabe que também, a não ser que a gente tenha afloramentos rochosos, corais e coisas assim, se a gente estiver falando de sedimento, de superfície de sedimento, quanto mais fundo, menor a variabilidade, né? Então, quanto mais próximo da costa, quanto mais raso, maior a variabilidade das feições. Então, o ideal é que você faça linhas mais próximas. Quanto mais fundo, menor essa variabilidade. Então, faz sentido a gente fazer linhas menos próximas, né? E aí, a direção das linhas, né? O ideal é que essas linhas sejam perpendiculares ao eixo de menor variabilidade, para pegar a maior variabilidade. Então, a linha, ela vai da parte rasa até a parte funda, ao invés de seguir por uma isóbata, de paralela a uma isóbata. O ideal é que ela corte as isóbatas, que ela seja perpendicular às isóbatas, tá? Para que cada linha consiga identificar a variação de profundidade, se a gente está falando aqui na costa, por exemplo. Né? Se eu estivesse fazendo linhas aqui dentro do estuário, o ideal é que fosse de uma margem a outra. Eu ia pegar parte rasa, canal, depois parte rasa de novo, tá? Porque diminui os erros se a gente faz assim, tá? Agora, existem situações, por exemplo, batimetrias em terminais, batimetria lá no TECOM, no terminal do TECOM. Às vezes as batimetrias são muito estreitinhas, 50 metros por 200. E aí a embarcação tem 5, 6 metros. E aí fica muito difícil você fazer a volta, porque quando você faz... Isso aqui é o objetivo, né? Fazer essa navegação. Dificilmente a embarcação, o piloto do barco tem que ser muito bom para ele conseguir seguir essas linhas assim, exatamente. Ainda mais quando chega aqui na curva. Quando chega na curva, normalmente o barco faz uma curvona e depois ele volta para a linha. Depois, quando ele faz a outra curva lá fora, depois ele volta para a linha. Quando o ambiente é muito restrito, é muito difícil essas curvas. E às vezes impossibilita essa história de você fazer perpendicular ao eixo de menor variabilidade. E aí o que você tem que fazer? Normalmente você aumenta, então você faz no outro sentido, no sentido que vai facilitar a navegação. Só que aí você vai ter que fazer mais linhas ainda para poder compensar esse problema da direção das linhas que você tá adquirindo, tá? E para fazer essas linhas elas podem ser feitas de N maneiras. Dá para fazer até no Google Earth, se você quiser. Mas normalmente a gente fazia, para colocar no Lawrence, a gente costuma fazer com GPS Trackmaker, que é um programinha livre,
que a gente consegue inserir uma carta náutica, fazer o desenho das linhas paralelas e depois exportar num formato que o Ecobatímetro consegue ler, tá? Dá pra gente fazer no ArcGIS, no QGIS, que são os softwares de informação geográfica, os SIGs, né, os GIS. E em softwares de hidrografia, os softwares de aquisição de dados, normalmente eles também permitem você fazer esse planejamento. Então, no Hydromagic, que é o software que a gente está usando, que a gente tem aqui no log, dá pra fazer. Eu vou mostrar pra vocês como é que faz isso numa próxima aula. Tá legal? Então, a gente termina por aqui. Espero que vocês tenham gostado da aula, estejam acompanhando. Qualquer dúvida, me chama ali no fórum, coloca uma pergunta, posta uma pergunta que eu vou responder com o maior prazer. E até a próxima.